Olá, meu nome é Thiago, sou estudante de Pedagogia do 4º semestre e no vídeo de hoje, respondendo a pergunta sobre por que ensinar História nos anos iniciais, por que aprender História nos anos iniciais, queria primeiro destacar os anos iniciais. O que é os anos iniciais do ensino fundamental? Aquela fase que compreende o 1º ao 5º ano, de escolarização e vai marcar a saída do estudante da primeiro momento de escolarização, que é a educação infantil. Nesse caso, vai ser a fase que o estudante ali vai explorar mais as atividades lúdicas, no caso, explorando mais o desenvolvimento motor, cognitivo e principalmente social. E aí a gente vai ver também porque ensinar História nos anos iniciais é importante nessa fase. Primeiro ponto-chave de por que ensinar História nos anos iniciais é fazer com que o aluno entenda que não há só uma explicação para alguns fatos, Vai existir diversas explicações para um único fato. Isso é importante também para fazer com que o aluno visualize, que uma realidade pode ser descrita de diversas formas diferentes. Então, o professor vai ser responsável por trabalhar um percurso, esse percurso que vai direcionar o estudante nesse aprendizado de História, nos anos iniciais. E nesse percurso a gente tem que ter em mente que tem 3 elementos muito específicos, o tempo, as fontes e a narrativa. Em primeiro plano, o tempo, essa perspectiva de temporalidade é muito importante para o aluno, para ele começar a desenvolver ali aquela noção de tempo mesmo, de passagem temporal e tal, de passado, de presente, de futuro, entender algumas nomenclaturas, algumas expressões que vão dar significado a isso, e também poder fazer essa associação com a sua própria vivência, suas próprias realidades. Mostrar para o aluno que vai existir diversas fontes, diversas formas de interpretação dessas fontes, fazer inferência dessas fontes, buscar incitar no aluno a curiosidade para levantamento de hipóteses, de explicações, ou seja, vendo aquela fonte histórica referente a um fato histórico, o que a gente pode entender acerca dela, e fazer com que o aluno de fato possa responder isso a partir da sua percepção, a partir das suas vivências mesmo. E então aí, a partir daí a gente vai começar a visualizar o desenvolvimento do aluno nesse aprendizado de História. Aprender História vai ser muito importante, pois vai fazer com que os alunos possam desenvolver diversas formas de interpretação, de argumentação e tal, e também vai permitir com que eles possam aprofundar a compreensão do mundo, e promover o entendimento da própria ciência histórica. Além do mais, estudar História também é importante porque vai fazer com que os estudantes possam visualizar como as coisas mudam ao longo do tempo e também fazê-los perceber que nós mesmos estamos presentes na história, não como sujeitos individuais, mas como um todo, e compreender também a partir daí as diversas culturas existentes. Além do mais, também vai permitir que o aluno compreenda as noções de tempo, interpretação de locais de vivência, para que ele mesmo construa então o seu conhecimento histórico. Ensinar História também é muito importante porque faz com que o aluno possa explorar o seu raciocínio, desenvolvendo assim explicações a partir das suas próprias experiências, além de estimular a argumentação e a construção desses próprios argumentos. Além do mais, vai servir para evidenciar que não há uma história única, sempre vai haver vários outros contextos e outras formas de contar a mesma história. E também fazer com que o aluno pense. Eu acredito que esse seja o ponto mais fundamental do ensino de História. Fazer o aluno pensar desde os anos iniciais, estimular o pensamento. Porque assim a gente vai estar formando um sujeito crítico, um sujeito de críticas, E um sujeito crítico é um sujeito consciente da sua realidade, Ou seja, esse sujeito sempre vai ser aquele sujeito que vai estar em busca da validação dos dados. Então, esses pontos são pontos assim essenciais para entender por que é importante ensinar História nos anos iniciais.